Nós vimos na introdução que Deus quer os céus governando sobre a terra. No livro de Atos, Deus nos mostra como ele convoca algumas pessoas de Israel, e mais tarde também de outros lugares, para que componham essa parte celestial do futuro reino. Ainda no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, a nuvem deixou o templo. Foi saindo aos poucos. Mas agora, Deus deixaria de lado a Israel como nação. Nós veremos isso acontecendo em 3 etapas, cada um correspondendo com as últimas palavras do Senhor Jesus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, na primeira parte de Atos, constatamos que Deus continuava oferecendo o reino a Israel. E é notável que, até o capítulo 8, os convertidos são todos judeus. No primeiro capítulo, Matias é escolhido para substituir Judas e governar sobre as 12 tribos de Israel. E na sequência, o Espírito Santo desce sobre a terra. Era uma promessa do Antigo Testamento, porém, naquelas condições, prenunciava que Israel, a nação incrédula, estava para ser julgada. Mas peraí, por que estamos agora falando de julgamento e Israel, nação incrédula? Primeiro, julgamento, pois ali desceram línguas de fogo, e segundo, porque o fogo que veio era como línguas repartidas. O fato de serem repartidas nos mostra que, a partir de agora, a mensagem seria espalhada. E o fato de serem línguas, no plural, significa que Deus não iria mais se limitar a uma nação, como fez antes no Monte Sinai, mas se abre a todas as nações. E foi exatamente isso que aconteceu. Os judeus, dos quais muitos estavam espalhados pelo mundo antigo, ouvem o evangelho pregado pelos apóstolos, cada um em seu próprio idioma, e 3.000 pessoas são salvas. Que contraste, não? No Antigo Testamento, quando a lei foi sancionada no Sinai, 3.000 pessoas morreram. Todos perceberam que havia começado um novo período na história de Deus. E Deus ainda confirmou o seu novo mover, dando superpoderes aos seus servos, especialmente nessa fase inicial desse novo período. A igreja então recebeu o Espírito Santo e o poder do alto. E agora os fiéis são convocados a sair e espalhar as boas novas. Mas eles ficaram plantados no mesmo lugar. Formaram grupos por afinidade, e assim como, infelizmente, é comum na convivência dos cristãos, logo surgiram conflitos internos. Por N motivos, desde dinheiro ou segregação de grupos. Que surpresa. Enquanto isso, apesar do extraordinário mover do Espírito Santo ao redor, os líderes de Israel, da mesma forma que fizeram quando o Senhor estava no meio deles, sinalizaram um arrependimento zero. Mataram Estevão e desperdiçaram a última chance que lhes foi dada. Com a morte de Estevão, os judeus passaram da medida. Mas por quê? O discurso de Estevão foi o último apelo de Cristo, oferecendo a imediata restauração do reino a Israel. Em Atos 3, versículo 20, Pedro avisou que Cristo estaria disposto a voltar imediatamente. Depois, Estevão confirma isso ao ver os céus abertos. Salienta que Cristo ainda não tinha se assentado, continuava em pé, pronto para voltar, caso Israel desse mostra de arrependimento. Mas os líderes de Israel atiraram pedras e assim deram o não à intenção que Deus tinha para com eles. Esse apedrejamento foi supervisionado por um jovem ainda pouco conhecido, o Saulo. Mas por quais motivos que esse fato é relevante? Ele salienta que, enquanto Estevão estava morrendo, algo trágico, especialmente para esse movimento, Deus estava levantando um instrumento que pretendia usar para revelar algo muito maior e melhor. E isso nos leva à segunda parte. A partir desse momento, os cristãos são perseguidos. Mas isso acaba sendo uma bênção e o evangelho sai de Jerusalém e se espalha por toda a Judéia e Samaria. Esse é o verdadeiro ponto de virada. A partir de agora, a mensagem passa a ser propagada a todo o mundo. Representando os 3 principais grupos étnicos da humanidade, a descendência de Noé, converteram-se nessa ordem o eunuco etíope, no capítulo 8, um descendente de Cã, Saulo, no capítulo 9, um descendente de Sem, e Cornélio, no capítulo 10, um descendente de Jafé.
O capítulo 10 é marcante porque ali o Espírito Santo chega pela primeira vez às nações. Esse fato é mais uma clara demonstração de que algo completamente novo estava se manifestando. Paulo, mais tarde, explica esse mistério em suas cartas. Porém, sabemos que foi Pedro que tinha recebido as chaves de acesso para o reino dos céus, ao grupo dos não-judeus, as nações. No capítulo 11, Jerusalém inteira toma conhecimento de que Deus agora também opera fora de Israel. E no capítulo 12, 3 personalidades judaicas importantes passam a ter um destaque menor. Herodes representa o velho sistema corrupto dos judeus, enquanto que Tiago representa o bom, porém agora obsoleto sistema. Ambos morreram. Pedro representa o antigo sistema também, mas especificamente a transição para o novo. Porém é Paulo, o apóstolo das nações, que, a partir desse momento, passa a ocupar o maior destaque. A mensagem que ele leva aos judeus, no capítulo 13, versículo 46, é muito clara. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. E logo a seguir, Jerusalém tenta impor a sua tradição judaica sobre os não-judeus, nesse caso na Antioquia. No entanto, o Espírito Santo claramente manifesta que eles estão errados. Assim, a Antioquia e, por consequente, as nações são oficialmente isentadas de várias formalidades exteriores. Enquanto isso, por meio de Paulo, o evangelho continua se expandindo e chega até a Europa. Porém, os judeus, lamentavelmente, enciumados, continuavam manifestando sua ferrenha oposição. No capítulo 21, no retorno de Paulo a Jerusalém, acontece mais uma tentativa de se misturar a doutrina e o modo de vida de Paulo com os costumes dos judeus. Paulo é flexível e se submete à expectativa dos outros, mas não consegue evitar um motim no templo. E as portas do templo são fechadas. Na Bíblia, não lemos mais que essas portas foram reabertas. A próxima coisa que sabemos sobre elas é que foram queimadas pelos romanos em Mateus 21, 43. A nuvem da glória de Deus já tinha deixado o templo. Mas agora, o reino do céu que alguns tanto esperavam foi retirado e confiado a um povo que desse frutos a seu tempo. Paulo, então, foi a Roma prestar testemunho diante do imperador. E ali, perdeu a sua vida pelo mestre que amava. Mas as suas palavras, inspiradas, conquistaram o império.